Bom dia a todos. Meu nome é Denise, eu sou servidora do Tribunal de Contas do Estado do Paraná há 25 anos e trabalho como vocês com auditoria. O professor Guinaldo contou aí uma parte dessa história e eu acompanhei assistindo, par das vezes, essa história. Eu vim conversar com vocês sobre normas, sobre o nível 2, o Nelson explicou, deu uma geral sobre a organização das normas, eu vou falar especificamente sobre a ICEI 100, mas eu gostaria de começar lendo para vocês um trechinho bem pequeno da NBASP 12, que é do nível 1. Essa NBASP 12, o título dela é o seguinte: Valor e benefícios dos tribunais de contas, fazendo a diferença na vida dos cidadãos. E o trecho que eu quero ler para vocês é o princípio 5, que fala da sensibilidade a mudanças de ambiente e riscos emergentes. Diz assim: os tribunais de contas devem, no desenvolvimento de seu programa de trabalho, responder, conforme o caso, as principais questões que afetam a sociedade. E o que afeta a sociedade? Então, quando eu estava começando a preparar na semana passada a apresentação, eu pensei, vamos ver do que estão falando no mundo, no Brasil? E aí não foi coincidência, né, doutor Ivan? Eu não sei como funciona para vocês nos outros tribunais, mas no meu WhatsApp, em todos os grupos que têm alguma coisa a ver com o tribunal, essa notícia veio estourando, né? Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque ele fala de um problema. Eu não vou discutir se a análise dele é boa, ruim, não. Isso é um problema. Isso é um problema que tem a ver com os tribunais de contas. O que mais apareceu no jornal, nas notícias? Brumadinho e o problema do Flamengo. Tragédias. Quem ouviu as notícias incessantes sobre esses dois acontecimentos, com certeza ouviu em alguns momentos. Seguiram as normas? Tinha norma técnica? Quem tinha que fazer? Quem tinha alguma responsabilidade, quem tinha que seguir alguma norma, fez isto ou não fez? Em suma, quando acontece alguma tragédia, algum acidente, algum problema, quando alguma coisa dá errado, lembram das normas. E eu queria falar sobre dois aspectos com relação a isso. A gente pode falar inúmeros questionamentos, mas eu queria lembrar apenas dois. Um deles é que as normas trazem respaldo técnico. Então, quando a gente segue uma norma que diz o que é para fazer, em alguns casos, como fazer, pode ser que dê errado, mas há uma justificativa técnica. Então, quando a gente fala, muitas vezes, e todo mundo que trabalha com fiscalização no tribunal passa por isso, um questionamento, puxa, mas aconteceu isso, e cadê o tribunal? Ele não viu isso? Se a gente tem completamente definido qual é o escopo da nossa fiscalização, a gente pode dizer se a gente realmente analisou aquilo ou não analisou. A gente vai ver aí ao longo das normas que o nosso grande desafio é justamente escolher, acertar no alvo. E a outra questão é sobre teoria e prática. Então, todos nós sabemos que a norma é importante. Todos nós sabemos que temos que aplicar a norma. Muitas vezes, nos nossos trabalhos, a gente diz que os fez de acordo com a norma.
é verdade? Mas e na prática? Na prática, a gente vai fazendo do jeito que a gente sempre fez. E esses encontros são muito importantes para quê? Para a gente juntar a teoria e a prática. A teoria está nesses livrinhos azuis. E a nossa prática... Agora, eu preciso da ajuda para passar o videozinho para vocês verem se a sensação da nossa prática é essa. A gente tem irregularidades por todos os lados. A gente tem denúncia, a gente tem representação, a gente tem pouca gente para fazer auditoria e a gente não sabe por onde começar. É uma loucura, é isso que a gente sente. Então, se é esse desespero... Será que é com o rodinho que a gente vai conseguir dar conta? Acho que não, né? Aí não vamos ver as praias bizarras. Vamos voltar para a nossa apresentação. Onde a gente vai justamente tentar identificar como a teoria pode nos ajudar a descobrir um método, uma forma de fazer que possibilite que a gente supere aí esse problema. Vamos voltar lá para a apresentação, conseguimos? Isso. Ou seja, através do método, a gente pode ganhar escala e desempenho, para que a gente fiscalize mais e melhor. Então, agora a gente começa a falar da NBASP 100, e lá em Salvador, quem esteve comigo também, eu fiz uma pergunta para a plateia, que foi, quem já leu a NBASP 100? Leu de verdade. Ó, quem leu é quem fez. Quem está aqui na frente não consegue enxergar, tá? Foram 6 pessoas, não chegou a 10. Então, aquilo que eu falei no começo, que a gente, todo mundo aqui sabe que a norma existe e que ela é super importante. Só que a gente está na loucura do rodo. E a gente só vai conseguir melhorar se a gente de verdade se debruçar sobre essa norma e conseguir extrair dela o que a gente precisa para melhorar o nosso método e a nossa forma de fazer. Então, eu convido vocês agora, a gente vai passar pelo que diz a NBASP 100, e eu vou tentar, e espero que vocês façam isso também, comparar com o nosso dia a dia, com o nosso operacional, tá? E no meio do caminho a gente tem algumas perguntas aí para a gente ir refletindo junto. São 51 enunciados, é bastante coisa, e eu acho que, apesar da plateia ser bem grande, eu gosto muito quando tem intervenção da plateia. Eu acho que isso torna tudo muito mais rico. Então, eu peço que vocês não fiquem tímidos e, por favor, participem quando a gente faz algum questionamento, tá? E, obviamente, aqueles heróis que já leram e que fizeram, né, organizaram as normas, por favor, me ajudem também, porque isso vai enriquecer muito. Então, a NBASP 100, como o Nelson já comentou, ela é aplicável a todos os trabalhos de auditoria, e vocês vão ver que a NBASP 200, a 300 e a 400 estão organizadas exatamente na mesma sequência da NBASP 100. Como eu já disse, são cerca de 51 enunciados que estão organizados da seguinte forma. Começa com uma introdução e a gente vai passar por todos eles, tá? Quando a gente vem para a introdução, ela diz basicamente a NBASP para que ela serve e como é que ela está estruturada. O para que serve, um pouco a gente já falou ali com relação aos desastres, né, de Mariana. É o seguinte,
ela vai dar credibilidade ao trabalho. Ou seja, se eu cumprir a norma, não posso ser acusada de não ter feito como deveria ter sido feito. E essa questão do profissionalismo é justamente uma busca que todos os tribunais estão em conjunto nesse momento. A gente sabe que para melhorar, para fiscalizar mais e melhor, a gente precisa profissionalizar os trabalhos de auditoria. Os 4 níveis da norma também são mencionadas aí nessa introdução, e o Nelson já explicou quais são esses níveis. Aí a gente já passa para uma parte de propósito e aplicabilidade. Como adotar? Existem 3 formas diferentes de se adotar a norma. Quem faz fiscalização para os programas cofinanciados sabe que nos relatórios a gente tem todo um padrão e, obrigatoriamente, tem que se dizer quais foram as normas que foram seguidas, né? Então, a gente tem 3 formas de seguir a norma, de comunicar que seguiu a norma. Ou por normas próprias, tendo os princípios fundamentais como base, ou adoção de normas nacionais que são consistentes com esses princípios, né? E a NBASP seria, então, a nossa norma nacional. Uma terceira possibilidade é a adoção das diretrizes gerais como normas de auditoria. Então, seria essa adoção direta. Quando a gente explicita qual é a norma, primeiro, a gente tem que declarar qual norma aplica. E, segundo, ela tem que ser acessível para todo mundo que vai usar esse relatório, para poder confrontar se, de fato, o trabalho foi feito como deveria ser feito. E aí a gente tem textos padrão, e isso está na norma, né? Então, nos 2 primeiros casos, a gente fala que conduziu a auditoria em conformidade ou baseada em determinada norma. No terceiro caso, quando a gente adota exatamente as diretrizes, então se diz, conduzimos nossas auditorias em conformidade com as normas internacionais. Em alguns casos, a gente diz exatamente qual foi a norma que foi adotada. O que não pode, de jeito nenhum, é a gente dizer que adotou a norma e não adotou. Né? Então, quando a gente fala isso, está tudo escrito na norma como é para fazer. O que não pode, de jeito nenhum, é dizer que adotou e, na verdade, não adotou. A terceira parte fala do contexto da auditoria no setor público. Do que a gente está tratando aqui? Cada tribunal, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, dos municípios, tem todo um regramento da Constituição, de suas normas próprias, leis orgânicas, enfim. Tem uma série de obrigações. E a abrangência ou forma dos trabalhos decorre justamente daí. Ou seja, os tribunais não fazem exclusivamente fiscalização. E esta é uma questão que, na prática, a gente vê que há uma sobreposição, muitas vezes, sobre a nossa obrigação constitucional e a questão das fiscalizações, a questão dos processos administrativos. Isso, às vezes, gera algumas situações complexas. Então, no início da apresentação, os conselheiros falam sobre prestação de contas, o professor Rinaldo falou sobre isso, aprovar, dar multa, enfim, são uma série de atribuições que os tribunais de contas têm em paralelo com esta atribuição também de fazer as auditorias. E o que a norma diz é: tribunais, façam todas as suas atribuições constitucionais e também auditoria, ou seja, uma coisa não vai impedir a outra, né? Agora, para fazer isso bem, há de se tomar decisões estratégicas sobre o que fiscalizar e como fiscalizar, qual norma será adotada. Aqui é um texto enorme que está na norma, mas eu quis trazer ele inteiro porque ele é extremamente importante em alguns aspectos,
que é a questão do objetivo da auditoria do setor público. E essa é uma questão que a gente lê, quem tem a oportunidade de ler esse texto, ele é quase libertador, porque ele tem muito a ver com essas angústias que a gente, como auditor, tem. Então, fala de questões como os governos, eles são responsáveis, evidentemente, pelos recursos que vêm da tributação. E aí é uma parte muito importante, para a prestação de serviços aos cidadãos. Então, as entidades devem prestar contas da gestão e desempenho do uso dos recursos. Para quê? Para prestar contas para os que dependem, que são os cidadãos, no final das contas. Então, eu diria assim, claro, a NBASP 100 é bastante genérica, mas aí ela fala do para que a gente faz auditoria. Para quê? A gente faz para isso. Tá? Isso parece uma coisa boba a gente frisar tanto, mas é que no dia a dia, às vezes, a gente vai se debruçando em tantos detalhes e lá no final das contas, deu resultado essa fiscalização que a gente fez? Deu resultado todo esse esforço? Então, a gente precisa ter isso muito claro na cabeça. Qual é o nosso objetivo? E o que é auditoria? É um processo sistemático para obter e avaliar evidências, para determinar se as informações ou condições de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis. Então, auditoria é basicamente isto. Eu tenho uma condição, eu tenho o que é. Eu tenho um critério, o que deveria ser? Eu vou comparar esses dois e vou chegar a uma conclusão. Tá certo? A condição atual é como deveria ser ou não é? E tanto para dizer que é como deveria ser, ou que não está como deveria ser, eu tenho que coletar evidências. Eu tenho que provar que está ou não está de acordo com o que deveria ser. Simples. Muito bem. E esse resultado deste trabalho vai fornecer para os usuários, seja quem quer que seja, informações justamente sobre gestão e desempenho. Não importa qual é o tipo de auditoria que a gente está fazendo ou qual é o objetivo. O que a gente sabe, e a norma diz isso, é que elas serão bem-sucedidas na medida em que contribuem para a boa governança. Aqui eu tenho a primeira pergunta que eu queria lançar aí para vocês, para a gente começar a refletir, né? Então, a gente falou de objetivos, a gente falou do contexto em que se encontra a auditoria do setor público, e a pergunta é a seguinte: vocês nos tribunais de contas fazem um planejamento estratégico e tático, priorizando fiscalizações de acordo com o que a gente acabou de ver que está na ISAI 100? Sim. Quem responderia sim dos tribunais? Levanta a mão. Vamos ver se tem bastante gente. Podem ter coragem, gente. Quem faz esse planejamento? Sim! Menos tribunais do que aqueles que leram. Então, eu estou entendendo que a maior parte dos tribunais não faz um planejamento, ou seja, não seleciona as suas ações de fiscalização a partir destes objetivos que estão descritos aí na ISAI 100. É isso. Podemos chegar a essa conclusão. Se é isso, a gente já vê todo o potencial que existe em se entender a norma e trazê-la para a realidade. Porque aí começa tudo. Essa é a parte mais importante.
Senão eu vou ficar que nem louca com o rodinho no mar. Se não escolher com base nestes objetivos, nesse grande objetivo, qual a chance do resultado ser bom? Indo adiante, vamos falar então dos tipos de auditoria do setor público. A gente tem auditoria financeira, que é auditoria, a gente pode dizer assim, mais tradicional, ou talvez mais antiga, porque vocês sabem que as auditorias, na verdade, essa matéria, esse conceito de auditoria, ela vem da auditoria privada para as empresas, de forma a garantir que os investidores tivessem garantias de que seu dinheiro aplicado estava sendo bem aplicado. Nesse sentido, a auditoria financeira, como já foi muito bem explicado aqui pelo professor Rinaldo, ele trata de verificar se as informações financeiras, ou seja, os relatórios financeiros que vêm das entidades, correspondem ou não e estão organizados de forma que se compreenda de fato o que aconteceu com o recurso. Tá? Então, é isso. É apresentado em conformidade com a estrutura de um relatório financeiro, livre de distorção. É isso que o auditor vai dizer. Ele vai dar uma opinião sobre se aquele relatório financeiro corresponde ou não à realidade, está organizado ou não da forma que deveria estar. Auditoria financeira. Os tribunais que fazem auditoria financeira o fazem normalmente quando estão trabalhando na auditoria para os bancos, Banco Mundial, BID. Então, inicialmente era Bahia, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e eu sei que atualmente vários tribunais de Norte e Nordeste estão iniciando esse tipo de fiscalização. O segundo tipo é operacional, aí a gente já tem palavras como economicidade, eficiência, efetividade, podem ser de programas, podem ser de instituições. E essa auditoria operacional parte do quê? Da identificação de questões que devem ser respondidas. Questões-chave com relação ou ao programa, ou alguma atividade, ou alguma instituição. E qual que é o resultado da auditoria operacional? Normalmente, recomendações. Recomendações em que sentido? No sentido justamente de melhorar a gestão, de melhorar a governança. E a gente tem também um terceiro tipo, que é conformidade. A conformidade vai determinar se um objeto está em conformidade com uma norma. Então, aqui o critério é a norma. Normalmente, os tribunais, quando começam a fazer fiscalização, quando começam a fazer auditorias, eles começam por aqui. Porque é a forma mais direta, digamos, de se começar a fazer fiscalização. Ou seja, você pega a lei, o que está escrito na lei, pega o ato ou pega a atividade e confronta. Está como está escrito na lei ou não está? Por ser mais direta, vamos dizer assim, se a gente pudesse falar de um processo evolutivo, digamos, né? A base desse processo evolutivo seria realizar auditorias de conformidade. E eu imagino que todos os tribunais façam esse tipo de atividade, né? E existem também aquilo que a norma chama de auditorias combinadas. Então, elas ficam um pouco no meio, né, dessas três. Podem combinar de diferentes formas as ideias principais de cada uma dessas três auditorias. E aí vem a segunda pergunta. Quem executa cada tipo de fiscalização? Eu vou começar pela que seria mais complexa, talvez. Quem faz auditoria operacional? Gente, vocês têm que levantar a mão para eu conseguir ver.
Bastante gente faz auditoria operacional. Conformidade. Mais, estava certa. Normalmente se começa pela conformidade mesmo. E agora as auditorias financeiras. As financeiras normalmente são mais vinculadas justamente à questão dos programas cofinanciados, né? Agora, gente, se a gente começa a comparar uma resposta com a outra, né? Então a gente faz as auditorias, tá? Basicamente a gente faz muita auditoria de conformidade. Mas como é que a gente escolhe qual auditoria de conformidade que a gente vai fazer? Não é a partir de um planejamento? Considerando esse objetivo? Pelas respostas que estão aqui, é isso mesmo, né? Agora vamos tratar dos elementos das auditorias. Olha, você veja, são 51 enunciados. Essa parte primeira que a gente passou aí é praticamente a metade da norma. Agora a gente já está na fase dos enunciados de 24 a 33. Aqui a norma vai falar de conceitos básicos de auditoria. Veja, quando a gente reúne os tribunais, a gente tem uma dificuldade, às vezes, grande na hora de conversar, porque a gente chama as mesmas coisas por nomes diferentes. E isso gera uma dificuldade de entendimento. Quando a gente começa a chegar mais em detalhe de como vai fazer, do que vai fazer, se a gente não tem uma conceituação padrão, começa cada tribunal a inventar um nome para a mesma coisa e depois fica uma complicação para a gente conseguir conversar entre si, né? Então, é importante que a gente, o tempo inteiro, esteja lá com o livrinho de cabeceira para ver, isso aqui do que eu estou falando, já tem na norma um nome para isso, então vamos tentar usar esse nome, tá? Eu falo de cadeira porque a gente no Tribunal de Contas do Estado do Paraná está fazendo lá um sistema e aí começa a colocar nome, e a gente começa a inventar nome, e aí diz, não, pera lá, vamos olhar o que está escrito na norma e vamos pegar aquele nome que já está lá. A gente pode não concordar com aquele nome, mas é o único jeito da gente conseguir conversar depois com os outros tribunais, né? Então, os conceitos vão tratar aí das 3 partes da auditoria: critérios, informação e tipo de trabalho. Quais seriam as 3 partes da auditoria? O auditor, que é a entidade de fiscalização, ou que são os técnicos que fazem a fiscalização. A parte responsável é normalmente o nosso jurisdicionado, a nossa entidade, a entidade que a gente está fiscalizando, e essa parte responsável, ela pode ser responsável por coisas diferentes. Ela pode ser responsável pela gestão, ela pode ser responsável pelos relatórios financeiros, quando fala aí a informação do objeto, e ela pode ser também a responsável por tomar alguma decisão ou tomar alguma atitude a partir de relatórios que a gente já tem emitido. E os usuários? Quem são os usuários? Aí diz, o destinatário do relatório. Quem é o destinatário do relatório? O conselheiro? O pleno? A assembleia? A entidade? Os usuários? A mídia? A sociedade? Todo mundo. Todo mundo. Isso pode significar que a gente tem que ter várias formas de comunicar o nosso trabalho. E talvez essa seja uma das dificuldades, né? Na mesa de abertura se falou sobre isso, sobre a dificuldade que os tribunais têm de comunicar o seu trabalho. É porque nós temos muitos usuários. E é importante que a gente tenha noção de quais são os usuários, porque assim a gente vai conseguir conversar com eles.
Se a gente nem sabe quem são as partes da auditoria, a gente não vai conseguir conversar. Objeto, critérios e informação do objeto. O que é o objeto? É aquilo que a gente vai mensurar. Pode ser qualquer coisa. Lembra que eu falei o que é o processo de auditoria? Então eu tenho uma condição, uma situação, uma coisa que está acontecendo na realidade. Eu tenho como deveria ser esta realidade. Então, o objeto está aqui nessa primeira parte. É a condição que eu estou olhando, é a entidade, é um programa, é uma política de governo, este é o objeto. Aqui a gente tem uma dificuldade, às vezes, com relação a esse conceito, porque ele tem diferentes níveis de abstração. Então, às vezes, a gente pode dizer, bom, mas esse objeto, o que é? O contrato específico? É um edital especificamente que eu estou analisando? Sim, também é. A gente chama de objeto tanto este bem específico, quanto, de uma forma mais abstrata, aquilo que, de fato, se está querendo analisar, como, por exemplo, acesso à educação infantil. Também é um objeto. É um objeto num nível mais abstrato, mas também é objeto. Isso seria mais uma classificação do objeto. Uma classificação do objeto. O objeto é, de fato, aquilo que eu estou analisando, aquilo que eu estou colocando a luz sobre. Então, pode, mas da onde a gente começa para selecionar o que a gente vai fazer. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de planejamento. Como que eu escolho? Tá? Então, o objeto é isso. Critérios é mais fácil, todos nós, né, temos bem claro o que é o critério. Normalmente, se pensar o critério é uma norma, o critério é a lei, o critério é o artigo da lei, não obrigatoriamente. O critério pode ser um padrão, pode ser boa prática, pode ser... O critério, na realidade, é como deveria ser. Isto é o critério. Informação do objeto. É o resultado da avaliação, é aquela terceira parte lá. Então, eu tenho o que é, eu tenho como deveria ser, e eu tenho a informação do objeto. A informação do objeto, vocês vão ver depois, que ela pode ser estruturada ou pode ser declarada tanto pelo auditor, quanto pela própria entidade, quanto pelo responsável pela entidade. Então, como é que funciona isso? Agora a gente vai falar de duas classificações de tipo de trabalho. Uma das classificações é o trabalho de certificação. Ele acontece sempre na auditoria financeira. Pode também acontecer na auditoria de conformidade. Como é isso? A parte responsável é que vai mensurar o objeto. Ele apresenta a informação do objeto. O que é isso? A entidade, o jurisdicionado, vai me entregar, por exemplo, o demonstrativo financeiro. Então, este demonstrativo financeiro já é a informação do objeto, e o papel do auditor, nesse caso, é levantar evidências que possam permitir com que o auditor diga: esta informação está de acordo ou corresponde à realidade? Não, não.
esta informação não corresponde à realidade. Então, o papel do auditor, nesse caso, é levantar evidências. Tá? Esse tipo de trabalho é um trabalho de certificação. O outro trabalho é relatório direto, auditoria operacional. Também pode ser auditoria de conformidade. Nesse caso, é o auditor que vai chegar à conclusão. É o auditor que compara a realidade com o critério e vai chegar a alguma conclusão. Tá? Aqui, a gente fala sobre resultado, né? O resultado desse relatório são achados, recomendações, conclusões. E aqui também a norma fala sobre seleção de objeto e de critérios. Então, eu vou, mais para frente, a gente vai conversar sobre risco, sobre materialidade, vamos detalhar um pouquinho melhor isso. Mas o importante é ver essa diferença dos tipos de trabalho. Um é certificação e o outro a gente chama de relatório direto. Aqui, a gente tem uma tabelinha mais para entender essa correlação entre o objeto e o tipo de auditoria. Tá? Então, na auditoria financeira, vocês estão vendo que o objeto é o fluxo de caixa, é o desempenho financeiro. O objeto na auditoria operacional são programas, são situações existentes quaisquer, atividades. E na conformidade vai ser mais atividade, informação, transação financeira. Tá? E claro que, como a gente sabe que existem as combinadas, essas coisas não são também fixas, né? E aí, fica bem clara essa questão que eu tenho dito do que é o processo de se fazer auditoria, né? Então, eu tenho um objeto que tem uma situação definida, eu tenho um critério e vai haver essa informação do objeto. Então, o relatório direto vai estar mais vinculado à questão operacional e conformidade e à certificação financeira e à certificação mais vinculada, financeira ou conformidade. Muito bem, confiança e asseguração. A gente já falou sobre evidência e aqui, quando a gente começou a palestra falando sobre essa necessidade de que o auditor, ao seguir a norma, ele tem um respaldo de que ele fez como deveria fazer, né? Aqui, a gente também está falando de um respaldo. Então, quando a gente diz auditoria deve fornecer informação baseada em evidência suficiente e apropriada, é muito importante que o auditor tenha as provas, né, de que a conclusão a qual ele chegou realmente pode ser comprovada. Isso está extremamente ligado à questão da documentação, que a gente também vai ver depois, né? Porque se a gente não tem evidência completamente documentada, isso pode ser questionado. Então, isso é extremamente importante. A gente não tem como prática. Quem já recebeu, por acaso, alguma revisão de um processo de fiscalização? A gente também vai falar depois sobre controle de qualidade. Isso não é uma prática nos tribunais de contas. E como não é uma prática nos tribunais de contas, no nosso dia a dia, a gente vai fazendo, sem um rigor com relação a, de fato, esta minha conclusão. Eu tenho evidência para chegar a essa conclusão? Ou não? E quando eu for questionada sobre isso, eu vou poder provar que, de fato, esta minha conclusão ela é verdadeira? E é evidente que, ao fazer um relatório a respeito disso, é importante que o auditor explicite qual é o nível de asseguração para aqueles que vão
utilizar esse relatório. Então, isso na auditoria financeira é uma coisa que está muito bem assentada, essa necessidade, né? Mas essa necessidade existe nas demais fiscalizações. É importante que o usuário saiba quais foram os limites da minha análise. Isso é tão importante que no dia a dia, de novo, muitas vezes é questionado o que é prestação de contas, né? Análise de prestação de contas dos municípios. Então, muitas vezes a prestação de contas é aprovada e aí vem aquele questionamento. Mas como que está aprovada? Olha aqui o que está acontecendo. Será que o tribunal não viu isso aqui que está acontecendo? Então, aí a gente trabalha com duas situações. Primeiro, quando o tribunal vai fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de fiscalização, a gente tem que trabalhar para conseguir eleger o que vai fiscalizar, aquilo que seja importante. Primeira coisa. Mas se a gente fez isso, e a gente chegou num escopo, quando vem esse questionamento, você tem que mostrar. Olha, o escopo era esse, porque eu fiz essa análise de risco e porque essa situação que apareceu agora não tinha como prever. Ou ela era impossível de ser analisada por uma razão ou outra. São os limites da minha asseguração, né? Então, claro que os auditores têm que reduzir o risco de chegar a conclusões inapropriadas. Acontece muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo prático, na área de segurança. Às vezes, o auditor tem extrema dificuldade de conseguir informações, porque a área de segurança pública é uma área muito sensível. E é importantíssimo, se você não tem informações, você tem que declarar que existe aí um limite de conhecimento e, portanto, as conclusões estarão impactadas sobre esse limite, por causa desse limite. Agora, a última frase ali é importantíssima. Nunca a auditoria pode fornecer asseguração absoluta. E é importante que a gente saiba disso e aceite. Agora, as formas da gente expressar. Então, quando a gente está fazendo auditoria financeira de certificação, tem texto pronto, que diz exatamente como é que eu tenho que expressar isso. Então, opiniões e conclusões que expressam o nível de asseguração já com textos padronizados. No relatório direto, que está mais vinculado à auditoria operacional, isso é descrito, ou seja, como é a metodologia? Como é que eu fiz a minha auditoria? Eu fiz usando isso, os critérios foram esses, eu selecionei por tais e tais critérios qual era a minha amostra, enfim, é descritivo. E aí, especificamente para esses textos que já são padronizados de auditoria financeira, eu posso ter uma asseguração razoável. Ela expressa de forma positiva o que o objeto está ou não em conformidade, né, com os aspectos mais relevantes. E a limitada, ela transmite a natureza limitada da análise, ou seja, eu não consegui analisar plenamente. Fui até este pedaço, daqui para cá eu não consegui mais. Quando eu estou falando de asseguração razoável, eu posso falar tanto de forma positiva quanto negativa. Agora vamos falar dos princípios. Os princípios, eles tratam tanto de requisitos do próprio Tribunal de Contas, princípios que são gerais para o auditor, que o auditor tem que se preocupar, e eu não estou falando da instituição, e princípios que estão relacionados propriamente às etapas da auditoria, ou seja, planejamento, execução, relatório, monitoramento. É importante colocar o seguinte, isso a gente vai ver mais para o final, quando eu vou falar
das etapas do próprio processo é que esse é um processo cumulativo e iterativo, ou seja, eu vou e volto, como todo o processo que se preocupa com o resultado, né? Agora, falando dos requisitos organizacionais, a gente fala sobre ética e controle de qualidade. Essas são questões que têm que ser, eu acredito, mais trabalhadas nos tribunais, né? Como eu já disse, controle de qualidade não é uma prática dos tribunais, né? Mas é uma coisa extremamente importante se a gente quer ter um resultado bom. E aí vem a terceira pergunta. Quais dos tribunais têm código de ética? Não teve nenhuma outra pergunta que tantas mãos levantaram. A gente tem código de ética. Aí a questão, eu não vou perguntar o quanto a gente lê ou cumpre esse código de ética, mas tem. Agora, qual tribunal estabelece forma de controle de qualidade? Controle de qualidade, pouquíssimo. Estabelece formas de controle de qualidade e faz controle de qualidade? Sim. Então, estabelece a forma de controle de qualidade e faz controle de qualidade. Praticamente ninguém. Praticamente ninguém. Essas perguntas são boas porque a gente vai vendo quais são os nossos gargalos, né? Aonde a gente tem que realmente, como conjunto dos tribunais, avançar. Agora, princípios gerais que todo auditor deve prestar atenção e cumprir. Ética e independência. Quando a gente fala de independência, por exemplo, os tribunais que estão envolvidos em auditorias financeiras têm todo um padrão que os bancos estabelecem e esses tribunais que fazem devem saber que existe uma declaração que todo auditor tem que assinar como se fosse um atestado de independência, né? E aí, esse é um dos exemplos em que a gente pode usar, como às vezes a gente sabe que tem que ser assim, todo mundo sabe, né, que o auditor tem que ser independente. E na prática, às vezes, a gente se pega com alguns problemas. Então, às vezes acaba havendo, por exemplo, quando equipes de fiscalização ficam por muito tempo num determinado órgão ou numa determinada entidade, e aí acabam se envolvendo e não... fica aquela sensação de que eu preciso ajudar essa entidade, eu preciso ajudar esse servidor a fazer o trabalho dele. E quando a gente vê, a gente está quase na administração junto com o camarada. E como daí a gente vai ser independente? Não tem como. Então, quando a gente fala de independência, a gente não está querendo dizer, existe um comprometimento. Não, não é só esse aspecto. Não é que existe um comprometimento, um conluio, uma intenção. Não, não é isso. A independência também tem a ver com a posição que o auditor se coloca com relação ao objeto que ele está fiscalizando e ao responsável pela atividade. Tem uma contribuição? Dentro das normas aqui, bom dia, meu nome é Flávio Brito, Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Dentro das normas aqui, fala sobre auditorias concomitantes. Um dos temas que eu acho extremamente importante hoje é o acompanhamento par e passo da execução financeira. E, infelizmente, não sei se são todos os tribunais, nosso tribunal também já pecou bastante por isso, nós normalmente auditamos coisas muito antigas ou já passadas e cujos resultados, muitas vezes, não podem ser mais revertidos.
Então, nós entendemos como extremamente importante destacar a questão da auditoria concomitante. Nós, inclusive, hoje fazemos parte de uma coordenação de fiscalização de obras e serviços de engenharia, onde a gente recebe, através do nosso sistema, informações dos editais até o relatório final de obra, medição de serviço, e nós procuramos, de forma, inclusive até, eu diria que, quase que instituída forçosamente pelo nosso departamento lá, esse acompanhamento concomitante, e nós obtivemos no ano de 2018 uma repercussão extremamente favorável, né? Nós fizemos um trabalho piloto de 100 dias, e nós fizemos 68 representações com base em editais com direcionamento, né, com irregularidades, com ausência de projetos, e até mesmo contratações com total ausência de interesse público, né? Nós analisamos 470 milhões, nós economizamos 1/3 dos recursos. Obrigada. A gente vai quando a gente está falando sobre auditoria, é óbvio que existem outras atividades que os tribunais de contas fazem, como, por exemplo, o acompanhamento, né? Que utilizam, obviamente, técnicas e princípios de auditoria. Então, é o caso, e a gente vai ver lá na sequência, com planejamento, com execução, como essa sua experiência aí se adequa, mas não teria tanto a ver essa contribuição com a questão da independência, né? Outro princípio, julgamento, devido zelo e ceticismo profissionais. Isso está bastante ligado com a independência, porque, evidentemente, a gente precisa ser independente para conseguir ter este cuidado para não chegar a conclusões apressadas, às vezes trazer pensamentos que a gente já tem anteriormente, né? Quantas vezes a gente já vê uma equipe de fiscalização. É óbvio que quando a gente vai fazer o planejamento, a gente fala de possíveis achados. É óbvio, a gente tem que fazer isso. Mas, às vezes, já tem equipe de auditoria que já sabe qual que é a sua conclusão. Já vai fazer a fiscalização sabendo o que quer que tenha no relatório. Aí a gente não está conseguindo fazer um julgamento imparcial. Controle de qualidade. A gente já perguntou aqui sobre controle de qualidade, mas aí tem 3 questões que falam de direção, revisão, supervisão. Então, o controle de qualidade não é um controle exclusivamente que a gente diga que ele é posterior, ou seja, pega o relatório da auditoria e vamos ver se eles fizeram do jeito que tinha que fazer. Não, a gente sempre precisa ter auditores experientes que vão acompanhando a equipe, né? Tanto como na coordenação da equipe, quanto uma revisão na medida em que as etapas acontecem. Gestão de equipes de auditoria e habilidades. Cada vez mais a gente tem questões complexas que a gente vai fiscalizar. E todo mundo já sabe que não tem, fora os amigos loucos, né, os que são tudo, contador, advogado, engenheiro, personificados numa única pessoa, a gente tem que contar com equipes multidisciplinares e essas habilidades vão se reunindo e se compondo para que a gente consiga, de fato, fazer análises com qualidade, né? E aqui eu vou chamar atenção para uma questão que está escrita na norma, de que os auditores devem manter competência profissional por meio de desenvolvimento profissional contínuo. Eu sei que as escolas de gestão estão bastante fortalecidas em todos os tribunais de contas, mas, às vezes, a gente percebe que existem auditores que têm uma postura de se colocar como eu sou experiente, eu já sei isso, é esse o jeito que eu faço, e às vezes se comparados no tempo. Então, porque é muito
às vezes pode ser uma coisa bacana, até dizer, eu sou auditor, com uma super experiência, isso e aquilo, mas isso tem que ser construído no dia a dia, continuamente. Porque senão, em pouco tempo, em poucos anos, esse auditor não consegue mais acompanhar a complexidade do mundo. Se é que a gente tem que dar resposta para a sociedade, é esse mesmo nosso objetivo, então a gente não está pronto nunca. Mais um princípio, gestão de equipes de auditoria e habilidades. É aí que entra também aquela questão sobre juntar uma equipe que coletivamente vai ter condições de fazer de forma adequada uma fiscalização. Risco de auditoria. Então, os auditores devem gerenciar os riscos de fornecer um relatório que seja inadequado nas circunstâncias da auditoria. Eu vou dar um exemplo, eu acho que isso, no dia a dia, é uma coisa com a qual a gente trabalha, mas além da gente fazer uma avaliação de riscos no começo, e a gente vai ver isso um pouco para frente aqui no planejamento, o risco é uma coisa que tem que estar o tempo inteiro na nossa mente. Então, na execução, até, eu diria, na elaboração do relatório. Por exemplo, você faz o planejamento, seleciona uma amostra. Essa amostra executa a partir dessa amostra. E aí, aqueles possíveis achados que podem acontecer ou não, estão em 90% da amostra. Vou ampliar essa amostra. E, eventualmente, tenho que refazer todo o meu planejamento. Mas o que é importante nisso? Que quando eu fizer o meu relatório, quando eu chegar à minha conclusão, eu tenho que, no máximo possível, garantir que aquela conclusão é verdadeira. E isso tem que estar sempre presente na preocupação do auditor. Claro, para daí, como a gente já viu, eu poder descrever isso, se a minha asseguração é razoável, dentro das condições que eu tenho, ou se ela é limitada. Materialidade. Os auditores devem considerar a materialidade durante todo o processo de auditoria. E quando a norma fala aqui de materialidade, ela não está falando só de dinheiro. Aqui, a norma usa o termo materialidade, mas, na verdade, ela se refere também à relevância. Essa é uma questão que a gente volta lá para o objetivo e o que está escrito ali é exatamente o que está na norma. Considera preocupações das partes interessadas, interesse público, exigências regulatórias e consequências para a sociedade. Tá? Então, quando fala desse princípio, eu estou ligando lá com o meu objetivo. O que é importante o tribunal fiscalizar? E documentação. Documentação eu falei um pouco, né? Essa é uma questão também que é normalmente sensível nos tribunais. E qual que é a preocupação da documentação? A gente tem que documentar tão bem a ponto de um outro auditor, de uma outra equipe, de um outro tribunal, consiga revisar o nosso trabalho e entender o que está acontecendo. Conseguiu fazer assim? Está boa a documentação. Não conseguiu? Tem que melhorar. Isso envolve muito mais do que o trabalho da própria equipe. Porque, para que isso aconteça, por exemplo, dentro de um mesmo tribunal, tem que haver um padrão de documentação. Se esse padrão não existe, toda vez que eu vou olhar a documentação de uma outra equipe, eu vou ter que entender como é que eles guardaram.
e qual é o tipo de arquivo que eles usam, qual é o diretório que eles colocam, como é que eles... quer dizer, eu vou perder um tempo imenso para conseguir identificar a documentação. Então, é um trabalho que tem a ver não exclusivamente com a equipe, mas todo um trabalho de arranjo da própria instituição, do próprio tribunal. De papéis de trabalho. Essa documentação... a gente falava... É bem interessante você falar isso, porque a gente falava muito, né, de papéis de trabalho, né? Então, sim, eu sou servidora do tribunal há mais de 25 anos. Então, quando a gente falava de fiscalização de auditoria, a gente falava de papéis de trabalho, cadê os seus papéis de trabalho? E era engraçado, porque eu não sei se isso para os mais antigos também é assim, mas para nós, lá no tribunal, a gente pulava um tanto essa fase de planejamento mais macro e a gente ia lá para um checklist. E aquilo, para nós, era o máximo do planejamento, né? Realmente, quando a gente usa o termo documentação, eu estou indo muito além do papel de trabalho, né? Deste papel de trabalho, porque papel de trabalho é tudo, né? Mas quando eu estou falando de documentação, eu estou falando de uma documentação que explique como eu cheguei a este objeto, como eu fiz o planejamento para fiscalizar esse objeto, quais são os instrumentos que eu usei, quais os critérios para a seleção da amostra, ou seja, todas as informações que eu recebi, organizar tudo o que é necessário para compreender aquele processo de fiscalização. Sim. Sim. Isso é muito importante. Sim. O que você está falando é sobre, na medida em que essa documentação é organizada, eu facilito todo o meu processo de relatório. Isso é importantíssimo. E agora, eu também adicionaria o seguinte: o planejamento é essencial para o relatório. Se eu não faço um bom planejamento, dizendo assim, eu não tenho tempo para planejar, então eu vou fazer aqui, mais ou menos vou pensar como é que eu vou fazer e vou direto na execução. Não se iluda. O tempo que você estrangulou o planejamento, você vai gastar no relatório. Porque você não sabe o que você vai dizer, você não sabe o que você tem que responder. E aí é uma batalha, né? Algumas pessoas fazem assim, mas a maioria... Vocês se reconhecem em algumas coisas da minha fala? Essas coisas que eu digo são verdade? São. Tá. Agora vem uma quarta pergunta. Vocês, como tribunais, têm procedimentos para registrar a documentação ao longo do processo de forma a garantir compreensão e acesso institucional? Quem tem isso? Dois. Como? Repetir a pergunta. Eu vou repetir a pergunta. São adotados procedimentos e ferramentas para registro da documentação ao longo de todo o processo, de forma a garantir a compreensão do processo de auditoria e o acesso institucional, que é aquilo que eu falei. Qualquer um naquele tribunal ou de outro tribunal vai conseguir chegar e analisar. Sim? Alguns têm, mas são poucos. Né? A gente ainda vê que isso é uma dificuldade. Sim. Meu nome é Paulo, sou do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Com relação a essa pergunta, a gente tem lá os relatórios de auditoria e faz a inserção desses, tanto de evidências quanto de relatórios, e todos os atos processuais no nosso sistema de SGAP, que é a gestão de processos. Então, na casa, todos têm conhecimento daquilo que está sendo produzido e pode ser visualizado a qualquer momento. Seria esse tipo de... Sim. É que o que acontece? Tem alguns tribunais que têm sistemas que registram as fiscalizações. Claro que esses sistemas vão variar. Alguns vão simplesmente registrar que isso foi executado, enfim, ter uma visão mais gerencial sobre isso, e outros sistemas vão, de verdade, absorver toda a documentação de forma a tornar compreensível o processo de fiscalização, né? Mas não é uma... Até, assim, eu já imaginava isso, e até pela resposta das perguntas, não é uma coisa que é tão difundida nos tribunais. Tanto, e não obrigatoriamente precisaria ser um sistema. É possível você criar toda uma normativa, uma orientação, de forma que todas as equipes tenham uma forma comum de fazer esses registros da documentação, né? Fica mais difícil, mas também é possível mesmo sem um sistema. Também, a documentação é uma coisa bem ampla, né? Bom dia, meu nome é Lídia, eu sou do Tribunal de Contas da União. Acho que são duas coisas. Nós, com esse momento assim de tornar tudo eletrônico, né, acho que todos os tribunais estão se organizando e tem um processo, um sistema de gestão de processo, né, para você acompanhar, organizar todos os trabalhos. Porque desde quando você começa uma fiscalização, normalmente se abre um processo com um númerozinho de identificador. Não, né? Obrigatoriamente. Alguns, lá no TCU a gente faz assim. Então, a gente separa duas coisas. Uma coisa é quando você, tudo que você vai mandar para o plenário, você não precisa mandar para ser apreciado pelo pleno ou pelas câmaras, toda a documentação da auditoria. Então, lá a gente separa. A gente tem a gestão do processo, que é o que vai para a apreciação, e a documentação de auditoria, ela fica separada num sistema separado. Então, caso um ministro, algum interessado quiser entender melhor como foi que a equipe chegou àquelas conclusões, então ele pede acesso à documentação. Então, a documentação fica separado daquilo que vai para a apreciação, porque se colocar tudo junto, fica assim um bolo grande. É super interessante isso que você falou, porque se a gente olhar lá no começo, quando falou de mandato, lembra quando falou de mandato, e daí a gente disse, olha, as normas falam de auditoria. Os tribunais fazem outras coisas além da auditoria, e eles podem fazer. Mas aqui a gente está falando da norma de auditoria. E os tribunais têm essa espécie de, eu não diria mistura, mas sobreposição. Então, veja como você está dizendo, olha, eu não estou falando da documentação do processo administrativo. A gente mistura o processo administrativo com o processo da auditoria. No processo de auditoria, a documentação precisa estar acessível para que qualquer um possa. Ela tem que estar acessível. Se é no processo administrativo, se é no sistema, tanto faz. Mas isso tem que fazer um conjunto que faça sentido e que qualquer um tenha, qualquer um que eu digo, na instituição ou uma outra equipe que está fazendo uma revisão, ou o auditor que está fazendo essa revisão, ele possa ter acesso, né? Na prática, a gente chega nessas situações porque há, logicamente, uma sobreposição, né? Para julgar, eu tenho que ter
um processo administrativo que tem que incluir algumas informações. Por exemplo, não é em todos os tribunais que a fiscalização vira processo. Não é assim. No TCU é de cara, né? Eu começo, eu já tenho um relator. No nosso tribunal, por exemplo, não. Só quando eu encerro eu tenho um relator e agora nem isso mais. Para alguns casos, não é mais necessária a relatoria, né? Ou essa relatoria vai ser lá no final do monitoramento. Tá? Então, mas o importante, independente do meio, independente dessas, vamos dizer assim, vinculações com os processos administrativos, a gente está falando da necessidade de registrar essa documentação de forma clara dentro do processo de auditoria. Tá? Comunicação. Então, os auditores devem estabelecer uma comunicação eficaz durante todo o processo de auditoria. A gente falou um pouco já sobre quais são os usuários. Então, a gente viu que há um número enorme de usuários e que, nesse processo de comunicação, a gente tem que identificar os nossos usuários para conseguir comunicar melhor com eles. Mas aqui eu quero enfatizar mais a questão da comunicação com a parte que está sendo auditada. É extremamente importante que esta parte saiba quais são os nossos critérios, qual é a nossa metodologia, qual é o nosso objetivo. Então, nós temos que ser transparentes e claros ao longo de todo o processo, tá? Não apenas no final, quando a gente está fazendo o relatório. E aí, a gente está tratando, inclusive, do processo inicial de planejamento, onde existem mais partes interessadas. A gente pode pensar na sociedade aí, né? E as auditorias operacionais já têm um pouco mais esse viés, digamos assim, de, desde o início, ter essa preocupação de comunicar à sociedade também sobre a auditoria. Agora, a gente já está no 44, no enunciado 44. E é só agora que a gente está entrando de verdade no processo. Tá? Vocês vão ver que as próximas normas, elas já, daqui para frente, já começam a detalhar o quê? Isso que aqui a gente vai ver de uma forma mais geral, né? Que são os princípios para essas fases de planejamento, de execução e de relatoria. Então, falando de planejamento, os auditores devem assegurar que os termos da auditoria sejam claramente estabelecidos. É exatamente isso que eu falei antes, né? Então, eu tenho que comunicar isso de forma clara. Mas, para comunicar isso de forma clara, eu tenho que saber isto. Então, a gente falou lá sobre objeto, né? E aí, o meu planejamento, o planejamento operacional dessa auditoria, tem que definir justamente tudo aquilo que a gente já viu nos enunciados anteriores. Eu tenho que saber exatamente qual é a proposta desta minha fiscalização para poder comunicar isso claramente. Tá? Então, aí eu estou falando de objeto, de escopo, objetivo de auditoria, pessoas de contato, processo de auditoria, enfim. Eu tenho que ter isso bastante claro, definido para poder comunicar também. Os auditores devem obter um entendimento da natureza da entidade ou do programa a ser auditado. Eu diria que aí a gente começa de verdade a fazer auditoria. Para cada objeto, a gente tem desafios diferentes. E isso está bastante vinculado à questão do conhecimento do auditor e do treinamento contínuo do auditor. Eu tenho que conhecer a entidade por todos os meios. Né? Eu sei que tem muito tribunal que tem os seus sistemas de informação, que recebem informações, mas a gente tem um universo muito além disso. Né? E
o quanto mais a gente buscar informações, melhor vai ser o nosso planejamento, porque esse é o subsídio para o nosso planejamento. Amanhã, quando eu estiver falando sobre o plano mais tático, né, mais estratégico das fiscalizações, a gente vai ver que ele é absolutamente dependente de informações. Absolutamente. Se a gente tem como objetivo atender expectativas e anseios da sociedade, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo. Basicamente, é isso aqui que está falando aqui. É saber o que está acontecendo. Se eu não sei qual é a realidade, não tenho como contribuir com ela, ponto final. Tá? Daí começa tudo. Os auditores devem realizar uma avaliação de risco ou análise de problema e revisá-la, se necessário, em resposta aos achados de auditoria. Muito bem. Se eu parto do conhecimento de um objeto, do conhecimento de uma realidade, eu abro imensamente o espectro das minhas possibilidades. Concordam? E a gente consegue ver tudo? Não. E o que a gente vai ver? O que impõe mais risco. É isso que a gente vai ver. Então, esta fase é crucial. Essa fase é o que vai embasar as nossas escolhas. Eu tenho um determinado objeto, ele tem vários problemas possíveis, e a minha análise de risco vai dizer aquilo que é mais importante e que o tribunal tem mais condições de atuar de forma a melhorar uma realidade ou contribuir para alterar uma realidade. Agora vem uma quinta pergunta. Quais tribunais utilizam avaliação de risco no planejamento das suas auditorias? Vocês estão levantando bem baixinho, mas a princípio é pouca gente. Vamos lá, com coragem, gente, coragem. Mais ou menos, né? Mais ou menos. A seguir, os auditores devem identificar e avaliar os riscos de fraude relevantes para os objetos de auditoria. Também está vinculado com aqueles riscos, né? Mas aqui a norma expressa especificamente a questão do risco de fraude. Os auditores devem planejar seu trabalho para assegurar que a auditoria seja conduzida de uma maneira eficiente e eficaz. Aqui eu já estou falando de um planejamento mais operacional, né? Eu vou lidar tanto com aspectos estratégicos quanto aspectos mais operacionais. Então, nos aspectos estratégicos, eu estou falando dos objetivos, do escopo, de qual é o tipo de abordagem. Já nos aspectos mais operacionais, eu vou definir um cronograma, enfim, vou tratar mais das questões operacionais, qual é a minha amostra e tudo mais. Esse planejamento, ele é, logicamente, um processo que vai e vem, né? Ele vai melhorando, e alguns tribunais seguem um modelo de matriz de planejamento, que até começou no TCU, alguns têm diferentes, mas, enfim, nessas matrizes ou nessas, é que eles expressam este processo de fazer o planejamento de fato. Agora eu pergunto, o planejamento é materializado em documentos que incluem os elementos necessários para caracterizar o trabalho? Há um padrão? O que eu quero saber? Findo este processo de planejamento, tem como o tribunal dizer assim, alguém perguntar, qual que é a auditoria que você vai fazer? E eu tenho um documento que diz, tem um plano de auditoria? Quais tribunais têm isto? Claramente.
Gente, levantem a mão. Lá em cima. Eu não enxergo. Ainda poucos e aparentemente aqueles que trabalham com análise de risco. Eu tive essa impressão. Muito bem. Agora vamos já para a execução. O que a norma fala sobre a fase de execução da auditoria. O que está em amarelinho? Evidência. Então, quando a gente faz o processo de planejamento, quem concorda comigo que o processo de planejamento é uma tese? E que a gente vai confirmar essa tese executando? Concordam? Concordam. Super concordam. É uma tese, gente. Então, eu faço todo um processo de estudo, de análise de risco, vejo quais são, se eu sei os riscos, eu sei quais são os meus possíveis achados, eu descrevo como é, então, que eu vou fazer, com que amostra, com que critérios eu vou conferir para ver se eu vou realmente ter esses possíveis achados. Tá, e digo, olha, é isso aqui a minha fiscalização. Se a minha análise de risco, se a minha busca de informações, se o meu conhecimento do objeto é muito ruim, pode ser que essa tese, na prática, não se comprove de jeito nenhum. E quando eu vou pegar as evidências, eu vou ver que nada daquilo é verdade. Não tem nenhum achado daquilo. E, por outro lado, tem outras tantas coisas que eu nem imaginei que podiam estar acontecendo, outros problemas que estão acontecendo. Tá? Então, por isso, é uma tese que, na busca de evidências, eu vou comprovar se o quanto desta tese é válida ou não, e aí está a iteratividade deste processo, porque eu vou melhorando isso. Tese. Testei. Síntese. Beleza. Agora vamos de novo. Agora eu tenho uma tese melhor. Testo de novo. E assim a gente vai. Tá? Então, a execução é a busca da evidência para ver se a minha tese é válida ou não. Os auditores devem avaliar a evidência da auditoria e extrair conclusões. Sim. Na medida em que eu obtive as evidências, eu vou poder dizer se efetivamente aqueles possíveis achados redundam, de fato, em achados, e vou poder fazer recomendações, enfim, vou chegar às conclusões naturais desse processo de auditoria. Relatando e monitorando. Os auditores devem elaborar um relatório baseado nas conclusões alcançadas. Aqui, quando a gente fala de relatório, de novo, eventualmente esse relatório serão vários relatórios, porque depende para quem eu vou comunicar, depende da necessidade de comunicação que eu tenho. Então, tem tribunais que fazem, por exemplo, mais de uma versão, né? Porque tem versões que acabam sendo técnicas demais, e existe a necessidade de deixar mais claro, mais simples, com uma linguagem mais acessível, né? Então, a forma e o conteúdo dependem da natureza e dos usuários previstos. Tipos de relatório. Aqui a gente tem os relatórios chamados de forma longa, né? Que eles vão detalhar, são mais descritivos, digamos, eles são bem detalhados e descritivos. Os relatórios de forma curta são mais condensados e têm um formato padronizado. Vocês já entenderam o que é cada um, né? De forma curta, eu vou estar falando mais dos trabalhos de certificação e os de forma longa, os trabalhos de relatório direto. A opinião de auditoria. Aqui eu tenho para as auditorias financeiras, e quem trabalha com auditoria financeira conhece
essa padronização, né? Auditoria financeira, como o Nelson falou lá, tem quantas? 38 normas, né? Ele é completamente padronizado. E aí eu vou ter uma opinião de auditoria que pode ser não modificada ou modificada. Quando ela é modificada, não modificada está tudo ok. A modificada é qualificada, ou seja, está tudo ok, exceto por isto aqui. A diversa, não está tudo ok. E a abstenção, que é quando a equipe de auditoria diz, olha, eu não tenho como dar opinião sobre isso. Ela é tão grave quanto não está tudo ok, né? E monitoramento. Eu não sei quanto ao tribunal de vocês, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande no nosso tribunal sobre monitorar. Então, a gente conseguia avançar nos trabalhos de fiscalização de auditoria. Fazia recomendações, mas ninguém mais ia lá olhar se aquilo tinha dado certo ou não. Tá? Então, essa é uma grande dificuldade, só que é uma parte imprescindível do trabalho, né? Então, e a norma fala sobre monitoramento como a fase final deste processo todo. Agora tem mais uma pergunta, que é justamente se os tribunais realizam monitoramento no caso de recomendações. Eu já me dedei, a gente não fazia. Quem faz monitoramento? Recomendação. Não. Monitoramento de recomendação, só o TCU? Mínimo, pouquíssimos, praticamente nada. Quando a gente, tudo bem que tem menos gente que faz auditoria operacional ou de conformidade, mas mesmo assim, está faltando a última parte, não terminou, né? E aí eu tenho uma pergunta bônus, e essa é extraordinária, hein? Existe levantamento sistemático dos benefícios da auditoria? Da onde? Espírito Santo, Minas Gerais e TCU. Espírito Santo, Minas Gerais e TCU. Vocês concordam comigo que quando a gente tiver isso, e a gente puder mostrar isso para alguém, talvez aquele artigo 1º lá, a gente possa pelo menos conversar com ele sobre se ele está certo ou não, com mais base. Para terminar, eu queria conversar com vocês sobre uma questão que sempre vem à minha mente, que tenho que usar a norma. Eu vim conversando aqui com vocês sobre os 51 enunciados, trouxe o que está escrito na norma, mas, pessoalmente, eu acho que a gente nem faz isso, né? A gente nem observa o que está na norma, porque pouquíssimos de nós lemos o que está na norma. Mas, caso a gente comece de verdade a observar, eu acho que, mais do que observar mecanicamente a norma, ela serve para nós se a gente incorporar conscientemente a essência da norma no nosso trabalho. Eu espero que, ao longo desse dia e de amanhã e dos próximos encontros, nós todos, como um grupo de auditores, e todos os tribunais, que a gente consiga cada vez mais incorporar a essência das normas no nosso cotidiano, para que a teoria e a prática andem juntos, porque daí a gente, com certeza, vai conseguir fazer um trabalho melhor e atingir o objetivo que a nossa norma diz. Tá bom? Obrigada, gente.